Os escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Legislação, aula 1. O que é uma lei? Uma lei dá as definições gerais daquilo que, no país, pode ou deve ser feito, é exigido ou é direito do cidadão. Por exemplo, para dirigir um carro, precisa ter habilitação. A lei não explica, porém, como se obtém uma carteira de motorista, nem onde ou como se faz isso. A lei diz que é preciso ter, é uma regra geral. Uma norma ou regulamentação existe para explicar a forma como se faz. Por exemplo, qual o tipo de exame de habilitação de motorista, quais são os procedimentos, se usa autoescola, se não usa e assim por diante. A lei define, a norma regulamenta. A lei não pode ser aplicada se não for regulamentada. A maioria de nós não está habituada a ler leis ou normas ou regulamentos. Ao longo do curso, tentaremos deixar mais fácil essa interpretação, ajudando todos a compreendê-las, para prestar o seu exame do Serviço de Radioamador. A lei que rege o serviço é a Lei nº 4.117, de agosto de 62, e a Lei Geral das Telecomunicações é a Lei nº 9.472, de julho de 97. Essa lei dá as orientações gerais para todos os serviços de telecomunicações no Brasil, e isso inclui águas territoriais, espaço aéreo e extraterritorialidade, reconhecida por convenções internacionais. Além da lei, devem ser obedecidos os regulamentos baixados para sua execução. A lei define como sendo serviços de telecomunicações os seguintes: a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, que sejam feitas por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Telegrafia é a transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais. Telefonia é a transmissão da palavra falada ou de sons. E o serviço de radioamador, o que é? Segundo a lei, o serviço de radioamador é destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal, que não visem lucro ou comércio. Lembrem-se, é radioamador. Quem organiza, fiscaliza, orienta o serviço de radioamador é a União, por intermédio do órgão regulador, por políticas dos poderes executivo e legislativo. Essa organização inclui como explorar o serviço, como disciplinar, fiscalizar a sua execução, como podem ser usados os serviços e qual o espectro de radiofrequências que pode ser usada, ou seja, qual é a faixa de radiofrequências destinadas ao serviço. No Brasil, esta responsabilidade cabe ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para ser radioamador, precisa de permissão? Sim. Dependem de permissão dada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações os seguintes serviços: público restrito, limitado, radioamador e especial. A permissão para o serviço de radioamador é dada por uma licença. O funcionamento das estações fica subordinado a uma prévia licença, observadas as exigências legais que vamos apresentar no curso. Existem restrições para as estações de telecomunicações? Sim, e são várias. É importante destacar, no entanto, que não são proibidas as comunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as de navios e aeronaves em perigo, ou então aquelas que acontecem em calamidades públicas. É importante destacar que o serviço de radioamador é, então, por definição, um serviço que pode e deve atuar em casos de emergências ou calamidades. Paga-se para executar o serviço de radioamador? Sim, paga-se sim. É muito pouco, mas paga. É cobrada a TFI, taxa de fiscalização de instalação, antes de se emitir uma licença.
Existe uma taxa anual, Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que vence todo dia 31 de março, e seu valor é metade da taxa de fiscalização de instalação. O não pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento, 60 dias após notificação da Anatel, implicará na caducidade da concessão ou licença, ou seja, cassação, sem direito à indenização. Não pagam o Fistel, no entanto, a Agência Nacional de Telecomunicações, as Forças Armadas, a Polícia Federal, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, polícias civis e o Corpo de Bombeiros Militares. É claro, eles são prestadores de serviço ao público, à comunidade. A taxa de instalação é paga na licença e o Fistel é pago anualmente. Existe mais uma taxinha, mas vamos falar depois. Regulamentação do Serviço de Rádio Amador. Anexo à Resolução número 449 de novembro de 96. Esse regulamento disciplina as condições para a execução do serviço de rádio amador. Também determina como obter o certificado de operador da estação de rádio amador, o COER, e quais as frequências que podem ser usadas e em que condições as estações devem operar. A execução do serviço de rádio amador é regida pela Lei nº 9.472 de 97, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações e por outros regulamentos e normas aplicáveis ao serviço e por este regulamento. Manter-se atualizado é dever do radioamador, saber toda a legislação. O regulamento explica a lei e orienta como funciona o serviço de radioamador. Ele diz como são os exames, as licenças, frequências, potências e muito mais. Definições do serviço de rádio amador. Comunicação de terceira parte é uma mensagem enviada por um radioamador para outra estação de rádio amador em favor de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, não radioamadora, é a terceira parte. Por que estamos explicando isso? Existem restrições ao enviar uma mensagem de uma outra pessoa não radioamadora para um outro radioamador. Nós vamos ver já já. 2. Certificado de Operador de Estação de Radioamador, COER, expedido pela Anatel à pessoa física que tenha comprovado ter capacidade técnica para operar a estação de radioamador. Como é que se obtém o COER? Através dos exames. Estação de radioamador é o conjunto de equipamentos, aparelhos, dispositivos e meios necessários à execução do serviço de radioamador, seus acessórios, periféricos e as instalações que os abrigam e complementam, colocados em locais específicos ou então em um terminal portátil. Indicativo de chamada de estação de radioamador é o identificador de uma estação que será usado pelo radioamador no início, durante e no término de suas emissões ou comunicados. O indicativo de chamada, ele é único e exclusivo. Só existe um no mundo. Licença para funcionamento de estação de radioamador. É o documento que autoriza a instalar e funcionar a estação do serviço de radioamador, nas frequências que estiverem associadas a essa autorização, a essa licença de funcionamento. Radioamador é a pessoa habilitada a operar a estação do serviço de radioamador. Vamos fazer a comparação, então. A licença do operador de estação, o COER, é a habilitação. A estação de radioamador é o carro. O indicativo de chamada da estação de radioamador é a placa. A licença para funcionamento da estação é a licença do veículo. E o radioamador é o motorista. E isso tudo se compararmos ao uso de um carro. COER, habilitação, estação é o carro, indicativo as placas, licença de funcionamento é a licença do carro e radioamador é o motorista. Uma boa comparação. COER habilita um radioamador a ter uma licença e o indicativo de chamada. Regulamentação do serviço de radioamador. A autorização para o serviço de radioamador será expedida pela Anatel. 1. Ao titular do Certificado de Operador de Estação de Radioamador, o COER, as associações de radioamadores,
as universidades e escolas, as associações do movimento escoteiro e do movimento bandeirante e as entidades de defesa civil. É importante ressaltar que o radioescotismo é o responsável por ter sido incluída na legislação essa oportunidade às associações do movimento escoteiro e bandeirante. O movimento escoteiro e o radioescotismo representam o maior celeiro para a formação de jovens radioamadores no Brasil. A autorização para a execução do serviço de radioamador será formalizada pela expedição da licença para funcionamento de estação de radioamador, que incorpora também a autorização para uso das radiofrequências associadas. A autorização, ou COER, será expedida a título oneroso, ou seja, tem que pagar, por prazo indeterminado, e a autorização para o uso de radiofrequências, a licença, será expedida por um prazo de 20 anos, prorrogável por igual período e também a título oneroso. COER, prazo indeterminado. Licença, prazo de 20 anos, prorrogáveis. A licença da estação de radioamador. A licença para funcionamento de estação de radioamador é intransferível, na qual constará necessariamente o nome do autorizado, a sua classe, o indicativo de chamada da estação e a potência autorizada. A licença autoriza o radioamador a utilizar qualquer das radiofrequências destinadas à sua classe, em conformidade com o regulamento do serviço de radioamador. Estação de radioamador com capacidade para comunicação via satélite somente poderá operar se constar na licença da estação observação a respeito com o devido destaque. O valor e as condições de pagamento pelo uso das radiofrequências estão no Regulamento de Cobrança do Preço Público pelo Direito do Uso de Radiofrequências, PPDUR. Esse valor é sempre cobrado também junto com a taxa de fiscalização do Fistel. A prorrogação da licença da estação será também sempre paga. Poderá ser requerida até 3 anos antes do vencimento do prazo original e será feita de acordo com o Banco de Dados Técnicos e Administrativos BDTA da Anatel, cuja atualização é de responsabilidade do próprio radioamador. Ou seja, se mudar de endereço, se mudar de estado, qualquer mudança que faça, é necessário informar a Anatel. Licença é intransferível. Se você for operar via satélite, tem que aparecer uma permissão na licença da estação. Resumo. Lei das Telecomunicações. Rege as telecomunicações no país, no Brasil, nas águas territoriais, no espaço aéreo e nos territórios. A regulamentação é específica. Serviço de radioamador. É para treinamento próprio, intercomunicação pessoal, investigações técnicas, radiotécnica, tudo a título pessoal e sem visar lucros. Orientação e fiscalização. Cabe ao Ministério das Comunicações e à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Execução do serviço. Precisa ter o COER, que é de validade indeterminada. A licença da estação vale por 20 anos prorrogáveis. Comparação. COER, habilitação de motorista. A licença é o documento do carro. O indicativo é a placa do veículo. O radioamador é o motorista. Intransferíveis. COER e licença. Não pode transferir para ninguém. Satélites. Tem que ter uma autorização específica na licença. Taxas. De instalação é paga na licença. O Fistel é uma taxa anual paga dia 31 de março e também o uso de radiofrequências. Quem pode requerer a licença da estação? É quem tem COER, as associações de radioamadores, escolas, universidades, os movimentos escoteiro e bandeirante e a defesa civil. Regulamentação. Como são os exames, as classes, as licenças, frequências, potências e tudo mais. É bom saber. Em 1864, James Maxwell prevê a existência de ondas de rádio. Em 88, Hertz prova a existência das ondas de rádio.
Em 1896, Marconi realiza experiências de transmissão de sinais telegráficos que conseguem ser captados a centenas de metros de distância, criando o telégrafo sem fio. E aqui o grande orgulho do Brasil. Em 1893, portanto 3 anos antes de Marconi, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura realizou demonstrações ao público de transmissão de mensagens de voz à distância, na cidade de São Paulo, capital, sem uso de fios, ou seja, uma transmissão de voz pelas ondas de rádio. Portanto, Landel de Moura é o inventor do rádio, é brasileiro e é o nosso orgulho. Nós terminamos aqui esta primeira aula do curso preparatório para exames do Serviço de Rádio Amador sobre legislação. É o fim da primeira aula. Esperamos que vocês tenham compreendido e os esperamos na nossa próxima aula. Sempre alerta para servir. Aula 2. O requerimento para a licença da estação, ele será assinado por quem? Pelo interessado, por um procurador, mediante a apresentação dessa procuração, pelo responsável legal, quando se tratar de menor, pelo dirigente ou então o seu preposto. No caso de pessoa jurídica, normalmente é o presidente quem assina. Quando se tratar de uma pessoa física, o requerimento deverá ser acompanhado de cópias autenticadas do documento de identidade e do CPF do interessado. Quando se tratar de uma pessoa jurídica, o requerimento deverá ser acompanhado por uma cópia autenticada do CNPJ e dos atos constitutivos da entidade, registrados, bem como da indicação de um radioamador classe A responsável pela estação. Para uma instituição é necessário que exista um radioamador classe A responsável pela estação. Se não forem cópias autenticadas, poderão ser apresentadas cópias e respectivos originais para que sejam autenticados pela Anatel. RG e CPF para pessoas físicas. Ata, estatuto, CNPJ e responsável classe A para instituições. Ainda sobre as licenças das estações. As licenças, elas serão expedidas pela unidade da federação, ou seja, Estado ou Distrito Federal, onde se localiza o domicílio do responsável. Estações repetidoras serão expedidas as licenças na unidade da federação, onde ela estiver instalada. A licença não procurada pelo titular ou devolvida pelo correio, por não coincidir com o endereço cadastrado na Anatel, será cancelada e excluída do banco de dados técnicos e administrativos da Anatel até 30 dias após a data da sua emissão ou devolução. A emissão de uma segunda via, quando houver um extravio, comprovadamente extraviar pelo correio, ou for responsabilidade da Anatel, ela não será cobrada, a segunda via não será cobrada. Porém, a pessoa pode requerer uma segunda via da sua licença e daí vai pagar o preço do serviço. O executante do serviço de radioamador deve manter os seus dados atualizados e informar à Anatel as alterações das características técnicas ou mudança de endereço das estações que estão sob sua responsabilidade. Permissão internacional de radioamador. O radioamador que é radioamador no Brasil pode até pedir uma autorização para operar como radioamador fora do Brasil. Isso acontece quando existe um país onde a pessoa vai operar que é membro da Comissão Interamericana de Telecomunicações, a CITEL. Nesse caso, se o radioamador é licenciado no Brasil, ele poderá solicitar a permissão internacional de radioamador. IARP, do inglês, vem International Amateur Radio Permission, exceto para estrangeiros, né? Se o cara é do Brasil, ele pode pedir, mas os estrangeiros não podem. A IARP será utilizada apenas no território daquele país que é membro da CITEL, e a validade será no máximo de 1 ano. Ou então, se a minha licença de radioamador vencer antes, esse prazo do vencimento da minha licença é que vai ser considerado. As condições de uso dessa licença serão estabelecidas no convênio que a autoriza e será cobrada. Do encerramento ou extinção das licenças. A autorização do serviço de radioamador não tem prazo para acabar, extinguindo-se apenas por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação. Seguindo a lei das telecomunicações e em tempos de paz, a estação de radioamador será sua para sempre. Das taxas e preços públicos.
Sobre a estação de rádio amador, incidem taxas devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, também o Preço Público de Direito de Exploração do Serviço, PPDESS, e o Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências, PPDUR. Olha, não há necessidade de decorar esses nomes, tá? O que mais vai nos interessar é o seguinte: existe uma taxa de fiscalização de instalação, TFI, que será paga no ato da expedição da licença. Na mudança de classe, será necessária a emissão de uma nova licença, tendo que pagar também a taxa de instalação e também o preço que é público pelo direito de uso de radiofrequências. Só lembrando que esses valores normalmente são bem pequenos. A licença expedida por outros motivos implicará apenas no pagamento do serviço administrativo. A licença da estação somente será entregue depois de paga a taxa de fiscalização de instalação, a taxa que é do uso de radiofrequências e o direito público de exploração do serviço. A taxa de fiscalização de funcionamento, TFF, deve ser paga anualmente, ela é o Fistel. O radioamador deve manter junto à estação a licença e suas taxas pagas. E é lógico, né? O COER, que é a nossa habilitação. Tipos de estações do serviço de radioamador. Nós temos alguns tipos que você precisa saber. Estação fixa, aquela cujos equipamentos ficam instalados no local fixo, um local certo, podendo ser tipo 1, localizada na mesma unidade da federação onde for o lugar onde mora a pessoa ou a sede do autorizado. A tipo 2, localizada em outra unidade da federação, que é diferente da do domicílio principal. E a tipo 3, destinada à emissão de sinais piloto para estudo de propagação ou aferição de equipamentos. A estação pode ser tipo 2 repetidora, retransmite automaticamente sinais de rádio entre estações, e elas podem ser de dois tipos. Tipo 4, que é a repetidora sem conexão à rede de serviço de telecomunicações, e a tipo 5, que é a repetidora com conexão à rede de telefonia ou de serviço de comunicação multimídia. A mais comum é a número 4, sem conexão ao serviço de telecomunicações. No caso específico do tipo 5, conectada à rede, é vedado o tráfego entre serviços. Veja, eu não posso conectar a telefonia fixa ao serviço de comunicação multimídia. E também não posso acionar o repetidor através da telefonia fixa. A estação móvel, ela é usada em movimento ou durante paradas. É uma estação do tipo 6. Estação móvel também é chamada de portátil, porque se eu posso fazer uso dela durante paradas, ela é praticamente uma estação portátil. Estação terrena, ela serve para a transmissão de sinais via satélite, sendo classificada como tipo 7. Lembrando que na estação para comunicação via satélite é necessário constar na licença uma observação que a estação vai funcionar via satélite. Para cada estação será necessária uma licença de funcionamento e é permitido licenciar mais do que uma estação fixa por unidade da federação. Das restrições na localização das estações. Ao autorizar, é garantido o direito de instalar o seu sistema irradiante e as suas antenas, contanto que ele observe as zonas de proteção de aeroportos, heliportos, bem como de auxílio à navegação aérea ou costeira, consideradas as normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Na instalação da estação, deverá ser observado o atendimento à regulamentação da Anatel referente à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de rádio. O certificado de operador de estação de rádio amador é expedido a título oneroso, ou seja, você paga. É intransferível, validade indeterminada e habilita a executar o serviço e a operar uma estação licenciada. Pode ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil. O prazo para o requerimento do COER será de 12 meses, ou seja, é o mesmo prazo de validade das provas. Quando eu faço a prova, ela tem validade durante 12 meses, e é o tempo que eu tenho para requerer o meu COER. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado de obter o COER,
devendo operar a sua estação de acordo com a sua habilitação original do país de origem e de acordo com a regulamentação brasileira. Ele opera de acordo com a licença dele lá, mas de acordo com a regulamentação brasileira também. Caso vença a licença do estrangeiro, ele pode revalidar sua original, vai para o país dele e revalida, ou então ele faz as provas aqui no Brasil para obter o seu COER. Dos exames de habilitação, a classe C, aprovados em testes de técnica e ética operacional e legislação das comunicações. Classe B, portadores de CLOER da classe C, menores de 18 anos, decorridos 2 anos da data da expedição do CLOER da classe C. Ou seja, o menor de idade que pode fazer prova de classe C, ele tem que permanecer pelo menos 2 anos na classe C para poder fazer jus à sua promoção à classe B. O que acontece é que nessa legislação atual não aparece idade mínima. Antigamente aparecia a idade mínima de 10 anos. Então, se você considerar 10 anos, 2 anos na classe C, ele poderia ser classe B a partir dos 12 anos de idade. Os maiores de 18 anos já podem ser aprovados direto na prova de classe B, que inclui técnica e ética operacional, legislação, conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade e também a transmissão e recepção de código Morse. Para a classe A, os radioamadores têm que ter pelo menos 1 ano na classe B. Ele tem que passar e comprovar que está 1 ano na classe B. Depois disso, ele tem que ser aprovado nos testes de técnica e ética operacional, legislação, conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse. Essa é a parte que está constando da legislação. Porém, há algum tempo não está sendo requerida a transmissão e recepção de código Morse para exames de promoção à classe A. É bom que você saiba. Estão isentos, em função da classe pretendida, dos testes de conhecimentos básicos ou técnicos de eletrônica e eletricidade, civis ou militares, com uma formação específica nessas matérias. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que é formada em técnico em eletrônica, técnico em eletricidade, eu posso pleitear que eu não preciso fazer a prova de conhecimentos básicos, elementares, nessas 2 matérias, eletrônica e eletricidade. Pode ser também que seja uma pessoa com formação militar, tanto na área da Marinha, Exército, Aeronáutica, há vários oficiais que trabalham em comunicações, que trabalham na parte de engenharia, elétrica, eletrônica, na área de comunicações. Há uma série deles que são liberados dessas provas de eletrônica e eletricidade. Para isso, basta ele comprovar que tem a formação com essas matérias incluídas. Também estão isentos da prova de código Morse, de telegrafia, os candidatos civis e militares que comprovarem que são telegrafistas e que estudaram o CW durante a sua formação. Da mesma forma, isso é apresentado à Anatel através de um certificado de conclusão ou então até do currículo das matérias. Para fazer a promoção de classe, tem que respeitar os prazos pré-estabelecidos na legislação e na regulamentação. Aspectos operacionais e técnicos. As estações de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licença, limitada a sua operação às faixas de frequência, tipos de emissão e potências permitidas àquelas classes que estão sendo utilizadas para operar a estação. Por exemplo, se eu sou um radioamador da classe C, eu só posso operar as faixas que estão liberadas para a minha classe, mesmo que eu esteja numa estação da classe A. Não importa, eu tenho que respeitar a minha licença, a minha autorização, a minha habilitação. Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como falar palavrão, ofender as outras pessoas, fazer coisas que não condizem assim com os bons costumes, com a ética que deve nortear todos os comunicados dos radioamadores. O radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos da estação, garantindo que ele vai funcionar direitinho, dentro das especificações e normas.
Equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade, deverão ter as características técnicas e o projeto apresentados. A estação de rádio amador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular da estação ou do seu responsável. É claro, respeitadas a ética, as leis e a norma. O radioamador que operar a estação da qual não seja o titular deverá transmitir o indicativo da sua estação e o da estação que estiver operando. Por exemplo, no fonético internacional, Papa Yankee 2, Romeu Alfa Romeu, operando Papa Yankee 4, uniforme Eco Bravo. Ok? Outra coisa, se eu sou radioamador, eu me limito às características da minha estação e também da estação do outro. Olha que interessante, eu sou classe A, mas se eu for operar uma estação da classe C, eu só posso utilizar as potências permitidas àquela classe, que é a classe C. Sempre se considera o menor grau, ou do visitante ou da estação visitada. Se um C visita uma estação classe A, ele vai operar dentro dos limites da classe C. Se um A visita a classe C, uma estação classe C, ele vai operar dentro das limitações da estação da classe C. O radioamador estrangeiro poderá, eventualmente, operar a estação do radioamador na presença do titular ou do responsável pela estação, devendo transmitir o seu indicativo de chamada e também o da estação que ele estiver operando. É a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Se eu vou operar uma outra estação, eu falo meu indicativo depois da estação. Se o radioamador estrangeiro for operar aqui, ele vai falar o indicativo dele e também o da estação que ele estiver operando. Da terceira parte. Nós já fizemos isso na definição, mas as estações de radioamador não podem ser utilizadas para transmitir comunicados internacionais procedentes de terceira parte ou destinados a terceiro, exceto em situações de emergência ou desastres. Terceiros são não radioamadores que enviam ou recebem mensagens. Isso não é aplicável quando existir um acordo de reciprocidade de tratamento que permita a troca dessas mensagens de terceiras partes entre radioamadores do Brasil e do país em questão. Identificação e operação. A transmissão simultânea em mais de uma faixa de frequência só pode ser permitida quando for feita uma divulgação de boletins de associações de radioamadores, de entidades de radioamadores, na transmissão por qualquer radioamador em situação de emergência ou calamidade pública, nas experimentações e comunicações normais que envolvam estações repetidoras ou que exijam necessariamente o emprego de outra faixa de frequências para a complementação das transmissões. E nas competições internacionais também é autorizado. O radioamador não pode operar a estação sem identificá-la. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido pelo menos a cada hora e preferencialmente nos 10 minutos antes ou depois da hora cheia. De praxe, fazemos a identificação sempre no início, no fim e, se demorar muito, no meio da transmissão. Resumo. Licença. Assina quem pede ou um procurador dessa pessoa. Para a instituição, assina o responsável. Presidente ou diretor-presidente, qualquer coisa assim. Segunda via. Se for extraviada, basta requerer. Se perder, pede outra e paga. Quem expede? A regional da Anatel do estado onde estiver a estação, ou também no Distrito Federal. Tipos de estação: fixa, repetidora, móvel ou portátil, como é chamada, ou terrena. Terrena, lembrando que terrena é para satélite e satélite tem que estar marcado na licença. Quantidade. O radioamador pode ter mais do que uma estação, todas licenciadas. Antena. O radioamador tem direito de instalar suas antenas, respeitando o entorno e as leis. Terceiros. Proibido transmitir mensagens a menos que exista um acordo de reciprocidade com aquele país. Estações. As condições técnicas e operacionais têm que estar de acordo com a lei e cabe ao radioamador verificar e manter as suas condições técnicas operacionais de acordo. Identificação. No mínimo,
precisa transmitir o indicativo a cada hora, 10 minutos antes ou 10 minutos depois da hora cheia. No dia a dia, costuma-se transmitir no início, no meio ou no fim do câmbio, dependendo do tamanho desse câmbio. COER é permitido a quem mora no país. Estrangeiro, radioamador, pode obter COER, mas preste atenção, antigamente era 10 anos a idade mínima. É bom saber o que é radioamadorismo. O radioamadorismo, ou serviço de radioamador, é uma atividade científica praticada em quase todos os países do mundo por pessoas habilitadas e licenciadas pelas autoridades, voltada à intercomunicação pessoal e estudos técnicos, sem fins lucrativos. Lembre, rádio amador, não é comercial. O que é radioescotismo? Atividades escoteiras que incluem radiocomunicação. São várias: CQWS, Scouts Field Day, Patrulha BP, acampamentos, expedições, concursos, cursos e muito mais. Terminamos aqui a nossa aula número 2 do serviço de radioamador, curso preparatório para a prova de legislação. Fim da aula 2. Obrigado. Sempre alerta. Legislação, aula 3. Sobre a operação das estações. A todo tempo, qualquer que seja a faixa de frequência, o operador deve dar prioridade às estações que estão em comunicações de emergência. Sempre a emergência é prioritária. Os únicos códigos autorizados para contatos entre radioamadores são o código Q e o código Morse. O fonético internacional não é considerado um código, mas sim uma convenção. Das estações repetidoras, perceba que uma pessoa do lado direito está transmitindo um sinal até uma torre no alto e esse sinal está sendo retransmitido para o carro. Esse é o funcionamento de uma estação repetidora, sendo que a estação repetidora tem que receber e retransmitir o sinal automaticamente. Vamos ver então quem é que pode solicitar a licença de estação repetidora. Titular do COER Classe A, associações de radioamadores, universidades e escolas, associações do movimento escoteiro e bandeirante e entidades de defesa civil. Estações repetidoras devem irradiar automaticamente seu indicativo de chamada em intervalos não superiores a 10 minutos e também devem poder ser desligadas remotamente. Deve manter a transmissão no ar no máximo por 5 segundos após desaparecer o sinal recebido. Lembre daquela pessoa à direita naquela imagem, quando manda o sinal para o repetidor, após ele parar de transmitir, o repetidor poderá ficar no ar por no máximo 5 segundos. E o uso contínuo da repetidora não pode exceder 3 minutos, devendo desligar automaticamente. A repetidora poderá transmitir unilateralmente, sem restrição de tempo, nos seguintes casos. Comunicação de emergência. Emergência é sempre. Aconteceu emergência, tudo fica à disposição da emergência. Transmissão de sinais ou comunicados para medição de emissões, observação temporária de fenômenos de transmissão e outros fins experimentais, desde que autorizados pela Anatel. A divulgação de boletins informativos de interesse de radioamadores. Difusão de aulas ou palestras para treinamento e ao aperfeiçoamento técnico. As repetidoras prestam um grande serviço, especialmente em VHF e UHF. Ainda sobre repetidoras. A conexão de uma estação repetidora à rede do serviço telefônico é permitida, desde que haja uma concordância da prestadora do serviço de telefonia. Somente radioamadores classe A e B poderão operar a repetidora com conexão à rede. A estação repetidora somente poderá ser conectada dessa forma quando acionada por uma estação de radioamador, não podendo ser o contrário, pelo telefone acionar a estação repetidora. A repetidora conectada à rede deve possibilitar que ambas as partes em contato sejam ouvidas na mesma frequência de sua transmissão. O radioamador que utilizar a repetidora conectada à rede de serviço de telecomunicações deve se identificar no início e no final de cada comunicado.
As estações repetidoras devem ser abertas a todos os radioamadores, observadas as classes estabelecidas nas condições acima, quando elas forem conectadas ou codificadas para acesso à rede STFC. Não são comuns essas repetidoras ligadas à rede, porém, é bom que você saiba, é bom ter conhecimento a respeito. Da classificação dos indicativos de chamada. Compete à Anatel atribuir os indicativos de chamada para o serviço de radioamador. É facultado, no entanto, ao radioamador escolher o seu indicativo, desde que ele esteja vago. A vacância do indicativo. Quando é que o indicativo está vago? Ele fica vago ou se nunca foi usado, ou então até após um ano de exclusão da licença do Banco de Dados Técnico-Administrativos da Anatel. Quando é que isso pode acontecer? Se a pessoa falecer, alguém der a baixa do indicativo na Anatel, se a pessoa for cassada, se ela decidir, não quero mais ser radioamador, dá baixa na licença, enfim, de qualquer modo, depois que vaga o indicativo, ele tem que ficar um ano no tinteiro esperando antes de ser usado por outro radioamador. Os indicativos de chamada são classificados em efetivos, aqueles que a gente usa no dia a dia, ou especiais, que são usados em competições nacionais ou internacionais, expedições ou até mesmo eventos comemorativos. Será requerido à Anatel e a autorização será válida pela duração do evento. Então, se eu quiser usar um indicativo especial, eu posso pedir para usar durante aquele evento. Mas, no máximo, o período de tempo que é dado na licença é de 1 mês. Na autorização para o indicativo especial, incide apenas o preço do serviço administrativo. Será concedido um único indicativo especial por vez para cada radioamador. Quando houver apenas estação móvel licenciada, será atribuído o indicativo de chamada da unidade da federação onde for o domicílio do radioamador ou da pessoa jurídica. Da formação dos indicativos de chamada efetivos. Os indicativos de chamada de radioamador nós mostramos numa tabelinha que apresentaremos daqui a pouco. Mas é importante saber que os sufixos, as letras que vêm depois, então nós dividimos aqui, 2 letras, um número, até 3 letras. Sufixo é a parte do fundo, o final do indicativo. Os sufixos não podem ser DDD, SNM, SOS, SVH, TTT, XXX, PAN, RRR e nem tampouco podem pertencer à série Q, que vai de QAA até QZZ. Por quê? Para não dar confusão com o código Q. Para as classes A e B, o prefixo corresponde à unidade da federação e o número de sua região. O sufixo terá 2 ou 3 letras. Para a classe C, o prefixo será PU mais o número do seu estado ou da sua unidade federativa e mais 3 letras de acordo com essa unidade federativa. Por exemplo, há regiões que têm mais do que um estado ou incluem o Distrito Federal. Caso da segunda região, nós temos Brasília, nós temos Goiás, Tocantins e São Paulo. Bem, nessa região, eu preciso distribuir as letras que vão ser usadas pelos PUs entre esses estados todos. Então é feita uma divisão. De tal letra até tal letra, vai para um estado, de tal letra até tal letra, vai para outro estado. É uma combinação sempre de 3 letras, lembrem-se disso. Para radioamadores estrangeiros, o sufixo terá 3 letras e começará com a letra Z. É fácil lembrar. Radioamadores estrangeiros, letra Z. Os indicativos de chamadas são únicos em todo o mundo. Normalmente, há países que utilizam apenas uma letra e já logo em seguida o número. Há países que usam 2 números. Mas o importante é, no Brasil, o prefixo tem 2 letras que representam a unidade federativa. Um número, a região onde ela está. E o sufixo tem 2 ou 3 letras. Os indicativos de chamada de estações brasileiras que estão nos arquipélagos ou ilhas oceânicas, penedos, atóis, ele será composto da seguinte forma.
Para a classe A e B, o prefixo é PY0, mais 2 ou 3 letras, sendo que a primeira letra identifica o lugar. Vou mostrar já já. Para a classe C, o prefixo é PU0, mais 3 letras, com a primeira letra sendo identificadora da ilha. O sufixo que identificará a ilha ou o local onde está operando é o seguinte: F para Fernando de Noronha, S para São Pedro e São Paulo, T para a Ilha de Trindade, R para o Atol das Rocas, M para Ilhas de Martim Vaz. Com a prática, fica fácil da gente perceber que o indicativo composto por uma dessas letras refere-se àquele determinado local. Por exemplo, PY0, Fernando Noronha. PY0FN, Fernando Noronha. Indicativos da região antártica é muito semelhante, só que a diferença é que ao invés de começar por aquelas letras, começa pela letra A. São PY0 mais 2 ou 3 letras, começando com a letra A, e na classe C, PU0, começando esse conjunto de 2 ou 3 letras, sendo a primeira letra A. Radioamadores estrangeiros nas ilhas ou na Antártica. Para as classes A e B, muito semelhante, né? PY0, Z estrangeiros, começa com a letra Z, e a segunda é identificadora do local. Qualquer local que seja, Fernando Noronha, Martim Vaz ou até a região antártica. Para a classe C, é um evento raro, porque é PU0 mais 3 letras, sendo a primeira com a letra Z. Ué, raro? Não, é sempre assim. Radioamadores estrangeiros, letra Z é o que começa. A segunda é a identificadora do local, tá ok? Indicativos de chamada especiais. De ZV a ZZ mais o número da unidade federativa ou das ilhas, e até 3 letras para as classes A, B e C. Esses indicativos especiais são aqueles usados em competições ou em expedições e tudo mais. Podem ser também de PP até PX, mais o número e até 3 letras, mas é só para radioamadores da classe A com no mínimo 2 concursos internacionais comprovados. Exceto nos casos que eu vou citar abaixo ali, sufixos da classe C terão 3 letras, começando com a letra W, tá? Com a letra W. Por exemplo, ZZ0, WAZ. Olha aí, ó. ZZ0 está numa ilha oceânica. W está sendo operado por um radioamador da classe C. A, Antártica. E Z é a outra letra que compõe o indicativo. Os sufixos da classe A ou B, operando em ilhas, terão a primeira letra do local. Os sufixos da classe C, operando nas ilhas, terão 3 letras, sendo que a primeira letra é do local e a segunda é com W. Ainda sobre os indicativos especiais. Para operações e expedições em faróis e outras ilhas, o número será o número da unidade federativa. Não estamos falando do número 0, estamos falando de outras ilhas que não as oceânicas. Só para concursos internacionais e expedições, o sufixo poderá ter apenas uma letra. O indicativo especial não é exclusivo, podendo ser usado por outra pessoa logo após o evento. Ele tem que durar até no máximo 1 mês, nós vimos isso. Então, se depois desse período outra pessoa requisitar, pode até requisitar o mesmo indicativo, e ele não é exclusivo do radioamador que pediu primeiro. Em ocasiões especiais e mediante justificativa do interessado, a Anatel poderá dispensar essas regras de formação de indicativo que estão dispostas no regulamento, oferecendo um outro tipo de indicativo. Uma busca mundial. Os indicativos especiais, por serem usados em eventos, expedições e locais que raramente têm estações de radioamador operando regularmente, passam a ser cobiçadas por estações de todo o mundo.
Os indicativos, eles revelam muito mais do que apenas letras e números. Lembrando que aqui no Brasil, as duas primeiras letras indicam o país e a unidade federativa. O sufixo ainda revela outras informações. Conhecendo, fica fácil interpretar. Sanções ou punições. São 3 tipos: multa, suspensão ou cassação. Multa. Quando vai acontecer? Quando a pessoa deixar de transmitir o indicativo ou transmiti-lo com alterações. Pode acontecer também quando a pessoa usar linguagem codificada que não é reconhecida pelo Ministério das Comunicações. Quais são reconhecidos? Os códigos Q e Morse. Suspensão. Executar o serviço de radioamador sem obedecer os termos da sua licença. Ou aceitar remuneração por serviços prestados. Veja, somos radioamadores, não podemos receber pelo serviço. Pode ser aplicada também se a pessoa tiver sido multada anteriormente. Cassação. Primeiro ponto, desvirtuar a natureza do serviço de radioamador. Se fizer isso, está sujeito à cassação. Não respeitar as obrigações do artigo 13.1 do regulamento, que fala a respeito de estações repetidoras e suas frequências. A cassação também pode acontecer na reincidência da infração punida com suspensão. Vale destacar que a caducidade importará na extinção da concessão, permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofrequência, nos casos previstos nessa lei. Toda acusação será circunstanciada, permanecendo em sigilo até completa apuração. Circunstanciada vai ter que ser provada, mostrados os argumentos e tudo mais para que isso aconteça. Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes da defesa. Veja, se a estação estiver interferindo num serviço que é importante para a cidade, para a sua região, então, nesse caso, a Anatel pode pedir que você simplesmente interrompa imediatamente o serviço. Fonético Internacional. Ele não é código, é uma convenção. Mas é fácil, tranquilo da gente guardar essas letras: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia e assim por diante. O que acontece, e é bom que vocês saibam, é que eventualmente a gente pode até falar uma das palavras do Fonético Internacional e não sermos entendidos pelo outro lado. Há muita diferença de idioma para idioma na forma de se pronunciar alguma coisa. Por exemplo, nós falamos alfa. Pode ser que uma pessoa que fale inglês simplesmente diga alfa, alfa. É quase um E para nós. E uniforme é quase um I. Então, nesses casos, a gente pode tentar usar opções para fazer o outro lado entender a letra que nós estamos falando. No caso de alfa, por exemplo, eu poderia substituir por América. Se ele entende América, está resolvido o meu problema. Resumo. Prioridade. Sempre a situação de emergência. Repetidoras. Podem solicitar os mesmos que podem pedir a licença de estação normal. Porém, só COER classe A. Detalhes da repetidora. O indicativo tem que ser transmitido a cada 10 minutos, câmbios de no máximo 3 minutos, delay de 5 segundos entre a transmissão feita e o desligar da repetidora, e o controle remoto tem que existir para desligar a estação. Indicativos: efetivos ou especiais. A e B, PY2, PP5 e assim por diante. C, PU2, PU5 e assim por diante. Ilhas: PY0 mais F para Fernando Noronha, R, Atol das Rocas, S, São Pedro e São Paulo, T, Trindade e A, Antártica. Estrangeiros: a primeira letra do sufixo é a letra Z. São os radioamadores estrangeiros, estrangeiros. Especiais: classe A ou B ou C, de ZV a ZZ, começando para os de classe C com a letra W. PP a PX são exclusivos do classe A que tenha comprovados 2 contestes internacionais. Especiais das ilhas. Funciona como acima.
Então, você tem lá as letras ZV, a ZZ, mais o número 0, né? Aí, PP, APX, mais o número 0. Mas se a classe for C, a segunda letra, obrigatoriamente, é a letra W. A primeira letra do sufixo será a letra que identifica o local. F, M, Martim Vaz, S, São Pedro e São Paulo e assim por diante. Faróis e outras ilhas. Bom, essas não são as ilhas oceânicas, não são esses pontos que nós mencionamos. Então, aí funciona assim, é o indicativo especial, mais o número da unidade federativa, e esse número certamente não será o 0. Sanções. Para quem desrespeita a lei e os regulamentos do serviço, podem ir até a cassação, é bom saber. Gente, Ecolink são os radioamadores na internet. É um sistema que integra estações de rádio e conexões com a internet, possibilitando que as estações de todo mundo façam contatos através de conexão por rádio ou por computador. O mundo fica todo disponível na sua tela para ser contatado. É um serviço gratuito, é só para radioamadores e funciona até mesmo pelo celular ou tablet. Especialmente aqui no Brasil, nós temos rodadas que integram o Brasil inteirinho, coisa que normalmente é difícil fazer através de estações de HF. Bem, terminamos aqui a nossa terceira aula do curso de legislação para ingresso ao serviço de radioamador ou promoção. Muito obrigado pela sua companhia, esperamos que tenham gostado. Sempre alerta. Legislação, aula 4. Aqui nós vamos tratar dos indicativos de chamada. Para ficar mais fácil, nós dividimos por região. Começando, primeira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo, PP1, Papa 1, Rio de Janeiro, Papa Yankee 1. A classe C, como os dois usam PU1, Espírito Santo começa em A e o Rio de Janeiro fica fácil associar J, Janeiro, J. Para a segunda região, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e São Paulo. Distrito Federal, Papatango 2, Goiás, Papa 2, Tocantins, Papa Quebec 2, São Paulo, Papa Yankee 2. Para a classe C, Distrito Federal começa com a letra A, Goiás com a letra F, Tocantins com a letra I e o estado de São Paulo começa com a letra K, os sufixos dos indicativos da classe C. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, as regiões 3 e 4 têm apenas um estado na sua composição. Então, o Rio Grande do Sul, todos os PY3 e todos os PU3. Minas Gerais, PY4 e todos os PU4. Paraná e Santa Catarina dividem a região 5, PP5 para Santa Catarina e PY5 para o Paraná. PU5A, Santa Catarina, PU5M, o estado do Paraná. Quando há mais de uma unidade federativa, com o mesmo número, a gente precisa dividir os sufixos para os PUs. Sexta região, Bahia e Sergipe, PP6 e PY6. Para a classe C, PU6A para Sergipe, PU6J igual à primeira região para o estado da Bahia. Sétima região, Alagoas, Papa 7, Paraíba, PR7, Rio Grande do Norte, PS7, Ceará, Papatango 7, Pernambuco, PY7. Para a classe C, dividimos PU7A Alagoas, PU7E Paraíba, PU7I Rio Grande do Norte, PU7M Ceará e PU7R para Pernambuco. Cada unidade federativa, os estados e o Distrito Federal, tem o seu próprio prefixo, as duas letras da frente e mais o numeral. Todas as unidades da federação com o mesmo número terão, portanto, o mesmo número para os PUs também. Para identificar a unidade federativa do classe C, é necessário ver as letras do sufixo. Região 8. Amazonas, PP8. Rondônia, PW8. Amapá, Papa Quebec 8, Acre, Papatango 8, Maranhão, PR8, Piauí, PS8, Roraima, PV8 e Pará, PY8.
A divisão para a classe C. Aqui conseguimos fazer algumas poucas associações. P8A, Amazonas. P8D, Rondônia. Aí o Amapá começa com G, Acre com J, mas o Maranhão começa com P8M. O Piauí, P8P. Aí Roraima e Pará começam com T ou W. A nona região composta por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Papatango 9, Mato Grosso, PY9. Para dividirmos a classe C, P9A é Mato Grosso do Sul, P9O é Mato Grosso. Para radioamadores estrangeiros, lembramos que a primeira letra do sufixo deverá ser sempre Z, estrangeiros. Ilhas oceânicas e Antártica. Fica muito fácil lembrar, é PY0 e a primeira letra que identifica o lugar. Então, PY0, F, R, S, M, T ou A. E a classe C? A mesma coisa, PU0, F, R, S, M, T ou A. Esses indicativos são usados para as estações efetivas desses locais. Estrangeiros, obrigatoriamente, a primeira letra é Z. Então, ela é Z e depois o indicador da região. Por exemplo, PY0M para um radioamador brasileiro e PY0ZM e alguma outra coisa para um radioamador estrangeiro. Para indicativos de chamada especiais. Para as classes A ou B, eles serão distribuídos, lembrando que sempre o numeral é o numeral da região. Porém, se for classe C com indicativo de chamada especial, aí obrigatoriamente começa com a letra W. Então, os prefixos vão de ZV até ZZ, seguido dos números das unidades federativas. Para a classe C, o prefixo é o mesmo e o sufixo começa com a letra W. Outras regiões, você vai ver que o comportamento é sempre o mesmo. Não sabemos exatamente quais letras são destinadas, não dá para guardar e decorar. Mas os números são os mesmos para cada região e para a classe C, obrigatoriamente letra W. Indicativos de chamada especiais não são privativos. Alguém usa agora e depois ele vai ficar livre, alguém pode pedir. A Anatel publica no seu site uma relação dos indicativos de chamada especiais concedidos e qual foi o período da concessão. Outros indicativos de chamada especiais vão desde PP até PX. Para poder solicitar esses indicativos especiais, os radioamadores precisam comprovar a participação em pelo menos 2 concursos internacionais. Para as classes C e B, esses indicativos não podem ser usados. Dependendo da unidade federativa, você pode ter o indicativo de chamada começando com o prefixo de PP até PX e o numeral da sua região. A mesma coisa acontece para todas as regiões do Brasil. Não são todas as letras destinadas a todos os estados, disponíveis para todos os estados. Há uma limitação eventual que pode acontecer de acordo com a lei. Então, nesse caso, o que importa para identificar a região é o numeral da região, sem dúvida alguma. Os indicativos de chamada especiais com apenas uma letra no sufixo poderão ser atribuídos exclusivamente para concursos internacionais e expedições. Mas como guardar tudo isso? Vamos tentar ajudar mais um pouco. Primeira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Terceira região exclusiva, Rio Grande do Sul. Quarta região, Minas Gerais. Quinta região, Paraná e Santa Catarina. Sexta região, Bahia e Sergipe. Sétima região, os estados mais ao nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Oitava região, toda a região norte mais o estado do Piauí. No centro-oeste nós temos o número 9, região 9 com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E por fim, nós temos também arquipélagos e ilhas oceânicas que têm o número 0 na composição do prefixo. Maiores de idade podem entrar direto na classe B. Quais são as provas realizadas para os exames?
Na classe C, legislação, ética e técnica operacional. São 20 questões, 60 minutos para fazer, tem que ter 70% de acerto em cada uma. Classe B, a mesma coisa, legislação, ética e técnica, mais eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção de código Morse. A parte de eletrônica e eletricidade tem que acertar 50% nas 20 questões. E a transmissão e recepção de código Morse são 125 caracteres em 5 minutos e tem que acertar 70%, ou seja, 87 caracteres. Para a classe A, houve uma modificação recente, tirando da classe A, da prova de classe A, a transmissão e recepção de CW. Então, ela estaria composta assim: legislação, ética e técnica, porém, a prova de eletrônica e eletricidade pede um número de acertos maior, que é de 70%. Menores de idade só podem iniciar na classe C. Antes, a legislação trazia que era a partir de 10 anos. Hoje não aparece mais isso na legislação. Então, se tiver dúvida, pergunte. Para a classe B, mínimo 2 anos depois. Se for menor de idade e entrou na C, no mínimo 2 anos depois, para fazer a classe B. Já no caso da classe B para a classe A, no mínimo 1 ano de permanência na classe B após a expedição da licença. Os exames dão direito ao COER, que é o Certificado de Operador de Estação de Radioamador. Depois disso, se quiser, pode pedir a licença da estação. Isenção de provas no serviço de radioamador. Olha, é o seguinte, várias pessoas têm uma formação técnica em algumas áreas que estão abrangidas pelas provas. Então essas pessoas com essa formação técnica podem simplesmente solicitar que não precisem fazer o exame. Militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica têm esse tipo de formação, tanto em eletrônica e eletricidade, quanto também em telegrafia. Há muitos telegrafistas nessas forças armadas. Civis que sejam técnicos ou engenheiros podem também solicitar a isenção da prova. Basta que tenha no seu currículo o estudo de radioeletricidade dentro desse currículo que existe no exame. E tem que apresentar apenas o certificado do curso. Telegrafistas civis formados por escolas oficiais ou oficializadas também podem pedir a isenção da telegrafia. São várias as possibilidades para os militares, dependendo de suas áreas. Para os civis, apenas aqueles que têm informação específica e certificado. E quem verifica isso? É a própria Anatel que dá o direito da isenção. É bom saber. Olha, aqui fica um detalhe muito especial. São muitos os contestes de radioamadores, as competições entre estações. Nas competições, os radioamadores testam ainda mais as suas estações e as suas técnicas. Nacionais ou internacionais, eles podem ser em fonia, telegrafia, modos digitais e outras formas também. Exemplos: CQWW, CQ Mike Mike, WPX, CQWS, Verde Amarelo, Farroupilha e Concurso Brasília. Participar de um conteste é uma experiência maravilhosa. Fala-se em apenas um final de semana, um dia, 2, com estações do mundo todo. Existe um trabalho, inclusive, maravilhoso de organização, de preparo da equipe que participa de um conteste. É preciso deixar as antenas e equipamentos super afinados para o concurso. Nossa maior atividade para os escoteiros é o Jamboree no ar, que ele não é um conteste, mas se for feito com estações boas, certamente ele vai nos dar excelentes contatos inesquecíveis durante o Jota. Nossa maior preocupação, então, é que também os radioamadores escoteiros tenham boas estações para poderem falar melhor. Bem, chegamos ao final de mais uma aula do curso preparatório para os exames do Serviço de Radioamador. Nós agradecemos a sua companhia, esperamos que tenham gostado e que tirem um bom proveito dessas aulas. Sempre alerta para servir o melhor possível. Serviço de Radioamador. Ética operacional. Esta é a aula número 5. O Código do Radioamador. O radioamador é atencioso e ponderado. Consciente, jamais prejudica os colegas ou diminui a satisfação deles em operar. O radioamador é leal. Leal
encoraja e dá apoio aos colegas, ao seu radioclube local e também à sua Liga Nacional. O rádio amador é progressista, mantém a estação tecnicamente operacional, bem instalada e eficiente. E ele também é respeitado por todos. O rádio amador é amistoso, é paciente, aconselha e orienta os principiantes, é gentil, colaborador e cooperativo. O rádio amador é equilibrado. O rádio é seu hobby e ele respeita seus direitos e obrigações, além de servir a comunidade. O rádio amador é patriótico. Sua estação e conhecimento estarão sempre a serviço do país, da comunidade e das emergências. Radioamadores são a maior rede de comunicação de emergência do mundo. A ética operacional do rádio amador, além de permitir boa e harmoniosa convivência, é decorrência de exigência legal, como se verifica a seguir, de acordo com o nosso regulamento. Ao rádio amador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Lembrando, desvirtuar a natureza do serviço é motivo para cassação de estação. A estação de rádio amador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro rádio amador na presença do titular da estação ou seu responsável, respeitadas a ética do serviço e as disposições da legislação e as normas vigentes. São previstas sanções aos radioamadores que agirem em desacordo com a lei, que podem ser multa, suspensão ou cassação. O radioamadorismo é um processo de contínuo aprendizado. Os comentários a seguir darão os princípios básicos para o uso consciente das faixas de radioamador. O coordenador de uma rede ou de uma rodada é o responsável por conduzir o uso da frequência de maneira ordenada e cortês, de modo que não